Boa tarde e bem-vindos ao canal do Instituto Plínio Correa de Oliveira. Esta é a sexta lição sobre a teologia da libertação. Talvez seja um pouquinho mais longa do que as outras, porque estamos tratando, se os senhores lembram bem, do núcleo, do cerne doutrinal da teologia da libertação, que é o chamado imanentismo historicista ou historicismo imanentista. Vocês lembram que da outra vez a gente explicou o que quer dizer imanentismo ou imanente. Imanente é aquilo que está dentro, immanere, ficar dentro. Trascendente é aquilo que está fora. Nós vimos que a teologia da libertação tende a não ver a Deus como um ser trascendente, quer dizer, outro em relação a nós, homens, e em relação ao universo, mas um ser imanente na história. Tanto que para ouvir a voz de Deus, a gente tem que estudar a história. Então, eles tendem para uma visão imanentista, historicista das coisas. Não distinguindo entre Deus e a história, entre Deus e a natureza, entre Deus e a ação dos homens, eles tendem a apagar a distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Isto, do ponto de vista teológico, é o erro principal da teologia da libertação. Ela tem outros erros, a gente vai ver, erros políticos, erros sociais, erros filosóficos, mas a nível teológico, o erro principal é este apagar da distinção entre a ordem natural e o sobrenatural. Isso que diz o grande teólogo espanhol, padre Victorino Rodríguez, criticando a teologia da libertação. Na teologia da libertação, a diferença entre a ordem natural e a ordem sobrenatural é esvaziada de todo o significado, diluída pelo imanentismo historicista. O que é a ordem natural? O que é a ordem sobrenatural? A ordem natural é a ordem das coisas que Deus criou. Somos nós, são as árvores, os minerais, o mar, tudo isso é a ordem natural. Ordem sobrenatural é Deus e tudo aquilo que diz a vida de Deus. Evidentemente, entre a ordem natural e a ordem sobrenatural, tem contactos, tem influências, sobretudo nos seres racionais, quer dizer, nos homens e nos anjos. O sobrenatural age em nós, a graça divina, o que é, por exemplo, é um influxo sobrenatural dentro de nós. Essa é a graça divina. Então, de fato, o natural e o sobrenatural trabalham juntos nos seres racionais, homens e anjos. Mas não se confundem, não é imanente, o sobrenatural é transcendente, ainda que trabalha junto com o natural. Se a gente confundir estes dois planos, a gente cai primeiro no imanentismo e, eventualmente, a gente cai no panteísmo. Ora, a teologia da libertação começa a escorregar. Como é imanentista, é historicista, ela começa a escorregar. Eu vou explicar, então, alguns aspectos onde a teologia da libertação cai no imanentismo. Por exemplo, na distinção entre a redenção espiritual, religiosa, e a libertação político-social. Alguns teólogos da libertação tendem a negar que nosso Senhor Jesus Cristo tenha vindo para redimir
o gênero humano. Por exemplo, num congresso internacional de teólogos da libertação, Ignacio Ellacuría, ele era um teólogo espanhol, mas ele morava em El Salvador, na América Central. Ele diz: nem mesmo os evangelistas se sentiram no direito de colocar nos lábios e na consciência manifesta de Jesus uma declaração do significado de sua morte. Jesus não se concebia como servo de Deus. Jesus não cumpriu uma missão messiânica com a sua morte expiatória. Quer dizer, ele nega que nosso Senhor Jesus Cristo tenha nascido para nos redimir. Quer dizer, a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a essência da missão terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles tendem a negar o caráter sobrenatural da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, eles conferem um caráter sobrenatural à libertação social e política dos homens e dos povos. Por exemplo, eles não falam tanto de redenção, eles falam de libertação, que é um termo fortemente carregado de significado político. Eis porque o Papa João Paulo II, no seu famoso discurso de Puebla para o CELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana, ele diz: é falsa essa versão de Cristo, o subversivo de Nazaré. Claro, se a gente acha que nosso Senhor não foi um redentor, mas um libertador político, ele então é um subversivo. De fato, Padre Gustavo Gutiérrez, vocês lembram, é o pai da teologia da libertação. Ele diz: nós temos que interpretar, depois a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe isto, as Sagradas Escrituras como uma libertação política. Ele diz: a libertação do Egito, por exemplo, foi, acima de tudo, um ato político. Foi a ruptura com uma situação de exploração e miséria da construção de uma sociedade justa e fraterna. Então, de uma parte, eles leem a Bíblia com olhos políticos. De outra parte, eles leem as revoluções, aspas, libertadoras, com um olho teológico. É o que diz o teólogo da libertação argentino, José Míguez Bonino. A prática histórica da libertação adquire um valor escatológico. Escatológico, escaton, que quer dizer as últimas coisas, e depois do fim do mundo, o reino de Deus, etc. Essa é a visão escatológica. Portanto, as coisas da Bíblia são coisas políticas. As revoluções de hoje são escatológicas. Então, eles não distinguem entre o natural e o sobrenatural. Ouçam o que diz o Leonardo Boff. A libertação político-econômica é a forma histórica que antecipa a plena realização do reino de Deus. Quer dizer, a libertação político-econômica é já o que vai para o reino de Deus. Gustavo Gutiérrez, estou citando muito, queridos amigos, estou citando muito para que depois não digam que estou inventando coisas. Como eu disse, estou pegando as citações deste livro que foi editado em São Paulo. Os senhores podem pedir ele ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Vejam, por exemplo, o que diz Monsenhor Pedro Casaldáliga. Ele faleceu um par de anos atrás. Ele era bispo de São Félix do Araguaia. No fevereiro de 1980, no Teatro da PUC,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, houve um acto em que guerrilheiros sandinistas vieram ensinar aos católicos brasileiros como fazer a revolução, sob a égida, sob a proteção do então cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. A um certo ponto, os guerrilheiros comunistas sandinistas da Nicarágua apresentaram a Monsenhor Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, um uniforme de guerrilheiro, uma farda de guerrilheiro. Ele colocou a farda de guerrilheiro e diz estas palavras: eu gostaria de agradecer este sacramento de libertação. A farda de um guerrilheiro. O que faz o guerrilheiro? Ele pega o fuzil e mata gente. Isso é o que faz um guerrilheiro. Pois bem, este bispo chamava a guerrilha de fuzil na mão um sacramento de libertação, que recebo com as vestes e, se for necessário, até com o sangue. Vestido de guerrilheiro, eu me sinto paramentado de sacerdote. A guerrilha e a missa são a mesma celebração. Então, dizia ele, quando eu celebro missa, eu faço um ato político revolucionário. Quando você mata gente com o fuzil na Revolução Comunista na Nicarágua, você está celebrando uma missa. Este é o imanentismo, é o apagar a diferença entre a ordem sobrenatural e a ordem natural. Eu vou ler de novo isto porque é muito importante. Vestido de guerrilheiro, eu me sinto paramentado de sacerdote. A guerrilha e a missa são a mesma celebração. Devemos testemunhar o nosso compromisso até a morte, quer dizer, fazer até a guerra. E, de fato, nessa ocasião, o Setimanal da Diocese de São Paulo, publicou uma entrevista ao cardeal Paulo Evaristo Arns, no qual ele diz: isto aqui é só o começo. Eu sei que já tem muito militante das SEBs, das comunidades eclesiais de base, das quais a gente vai falar depois. Tem muito militante da SED que já está com as malas prontas para ir lutar na guerrilha na América Central. E, digo eu, dizia ele, Dom Aras, com as bênçãos de seu arcebispo, quer dizer, ele. Senhores, vejam até onde chega o imanentismo. Senhores, perdoem que aqui estou indo um pouco mais devagar, estou lendo mais citações, porque, como eu disse, aqui estamos tocando o núcleo, cerne doutrinal da teologia da libertação. Portanto, as Sagradas Escrituras viram um conto, uma história política, e a política de hoje vira Sagradas Escrituras. O que diz, perdão, eu perdi um teólogo da libertação, Thomas Clark, diz: nós reverenciamos as nossas experiências e a experiência de todos os nossos contemporâneos como revelação de Deus. De tudo o que a gente faz, no sentido revolucionário, sublinho eu, é revelação de Deus. Isso que diz um documento redigido pelas SEBs brasileiras, as comunidades eclesiais de base. O Antigo Testamento foi escrito por um povo oprimido. O Novo Testamento pela própria vida de Jesus, o pobre de Nazaré. Nós, os pobres de hoje, estamos escrevendo o Novíssimo Testamento com a nossa vida. A palavra de Deus contida na Bíblia é revelada através da história do povo.
Nós estamos fazendo o novo evangelho com as nossas ações. Ora, que ações eram essas? Eram ações subversivas. Portanto, eles fazem aqui outro teólogo, Cassiano Florestan, diz, os teólogos da libertação fazemos, porque ele é teólogo da libertação, uma leitura marxista da Bíblia. Está escrito aqui. Uma leitura marxista da Bíblia. Então, eles fazem uma leitura marxista da Bíblia e uma leitura bíblica do marxismo. Este é o imanentismo, no qual, concretamente, o imanentismo historicista, no qual o sobrenatural e o natural se confundem até formar uma só paçoca. Com isto, queridos amigos, temos chegado ao fim desta lição sobre a teologia da libertação. Seria a sexta. Eu vos invito para participar sempre aqui no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na próxima lição, na sétima lição sobre a teologia da libertação. De Júlio Loredo, a todos, até logo.